Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. A partir de agora, estamos gravando o nosso workshop. E, como também já é de costume, informo a todos vocês que os nossos convidados já se encontram aqui conectados com a gente. Para facilitar um pouco a minha vida, eu vou projetar aqui o nosso material para, de forma oficial, darmos início aqui ao nosso workshop. Hoje, o nosso workshop online de Lean Six Sigma Excelência Operacional trabalhará o tema O Poder da Melhoria Contínua, transformando pessoas e processos, que leva como título do livro, né, que já se encontra aqui em minhas mãos, já adianto para vocês, né, que está aqui com a dedicatória especial. Tive o prazer de receber em mãos e na minha casa pelo meu amigo Ionari. Depois vou dar o jeitinho, né, de conseguir também essa dedicatória dos outros coautores aqui do livro, que também já se encontra aqui com a gente. Então, já se encontra aqui com a gente a Janique Salomão, o Leonardo está em trânsito, chegando no Uruguai, logo mais vai estar conectado aqui com a gente, o Vinícius Costa também já se encontra aqui, e o Nari Marinho também já se encontra aqui com a gente. Pessoal, e aí uma excelente notícia, quem ficar com a gente aí até o final, né, do nosso workshop, terá direito a concorrer a 2 exemplares do livro O Poder da Melhoria Contínua, transformando pessoas e processos. E agora, né, para ajudar também aqui no nosso momento, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar rapidamente. Se você ainda não está conectado comigo nas redes sociais ou ainda não me conhece, me apresentar de forma muito rápida. Então, sou Alan Neto, sou Master Black Belt, acreditado internacionalmente pelo The Council for Six Sigma Certification. Atualmente trabalho na Aeres Energy, a maior fabricante de pás eólicas do Brasil. Atuo como coordenador de melhoria contínua e também sou professor da Unifor nos cursos de pós-graduação de excelência operacional, logística e supply chain, da Unifanó e também do Grupo IREP, onde eu sou o diretor sócio-consultor para a formação de belts, white belts, yellow belts, green belts e black belts. Tive passagens aí pela Ford, divisão Troller, como coordenador de Income Quality, onde atuei por 19 anos nas mais diversas áreas: melhoria contínua, qualidade, engenharia de desenvolvimento, validação de produtos e por aí vai. E na Gerdau, como coordenador de qualidade, tecnologia de processos e produtos. Mas, como eu também sempre digo, a gente não veio aqui para falar do Alan, né? Mas se você ainda não estava conectado comigo, conhece aí um pouquinho aí da minha trajetória profissional. Nesse momento, vou começar apresentando a Janique Salomão. E aí, Janique, o Nari Vinícius, eu vou fazer logo a apresentação dos três em seguida, e logo em seguida a gente abre aí para o nosso bate-papo, tá certo? Então, a Janique Salomão, né, ela é Green Belt, coordenadora de melhoria contínua da M. Dias Branco, ela é PQI Master TPM, Coach Agile, MBA em Gestão Empresarial, engenheiro de produção, trabalha com excelência operacional, supply chain, WCM, World Class Manufacturing e Lean, e agora também escritora, né, junto aí com os nossos amigos Ilnário, Vinícius e Leonardo. Apresentando a Janique. Janique, segura um pouquinho, já já, depois que eu apresentar o Vinícius e o Nário, eu abro para que vocês complementem a apresentação de vocês, tá certo? Vinícius Costa, ele é Master Black Belt, coordenador de melhoria contínua também da M. Dias Branco. Ele é KPI de Master de TPM, MBA em Gestão da Qualidade, Engenharia da Produção, Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva, Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis e pós-graduado em Ciência de Dados, Big Data Analytics. Sua certificação aí como Master Black Belt pela MF Treinamentos, é professor de Excel avançado, mais VBA na Hansei Treinamentos e, como eu disse, coordenador de melhoria contínua da M. Dias. Agora, aproveitando também para apresentar o nosso amigo Ionari, que já esteve aqui com a gente no nosso primeiro workshop, Ionari. Mais uma vez, gratidão de estar com você aqui novamente, a todos vocês. Pessoal, para quem não sabe, esse é o 15º workshop que nós estamos falando, trocando experiências aí sobre
Lean, sobre Seis Sigmas, sobre melhoria contínua. Então, também apresentando agora o nosso amigo Ilnari Marinho Tagino. Ele é gerente corporativo de processos industriais da M. Dias Branco, supply chain, processos industriais e performance, programas de excelência e melhoria contínua, suas especialidades como WCM, TPM, Lean, é autor, escritor, cidadão luso-brasileiro e China Experience. Teve aí uma passagem recentemente pela China, né? Fiquei acompanhando o Nari aí pelas redes sociais. Teve uma temporada, ele vai falar um pouquinho sobre essas experiências que tive o prazer de concluir a leitura do livro. Ele traz um pouco dessa abordagem também da integração, da inteligência artificial, dessa conexão aí da internet das coisas. Um pouquinho aí também dessas experiências. E o Nari está aí junto com esse time, né? O Nari especificamente aí no seu quarto livro, né? Falando um pouquinho aí da bibliografia do Yunari. Primeiro livro foi ali desenvolvendo organizações, uma abordagem transpessoal. Depois lançou aí o alto desempenho com propósito, o mundo corporativo e cooperativo, e agora o poder da melhoria contínua, junto aí com a Janique, o Leonardo e o Vinícius. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Depois que utilizei aqui a nossa pesca. É... Janique, prazer te conhecer. A gente ainda não tinha tido a oportunidade de trocar aqui figurinhas. E o Nari, né? A gente depois vai contar aqui algumas histórias. Já tive a oportunidade de estar com o Nari em outras ocasiões. E também com o Vinícius, primeira vez que estou tendo aqui esse contato. Pessoal, prazer, gratidão de ter vocês aqui no nosso workshop, né? E nesse momento eu abro aí para vocês completarem um pouco aí da apresentação, que talvez eu tenha esquecido de falar um pouquinho aí sobre cada um de vocês. Massa, Alan. Boa noite, pessoal. Boa noite. Complementar e iniciar, né? A apresentação, assim como eu iniciei lá na descrição do livro, né? Falar um pouquinho, né? Eu sou pernambucana, sou aqui nascida de Recife, moro também aqui em Pernambuco, né? Trabalho na unidade local. Sou crossfiteira, acredito que tem alguns crossfiteiros aqui na live acompanhando. Tenho uma paixão incrível por idiomas, então essa parte de melhoria, de aprendizado contínuo, de estar sempre se aprimorando, sempre buscando mais conhecimento. Então, é um dos reflexos dos hobbies que eu tenho, é aprender idiomas. Então, eu tenho aí uma formação no inglês, né, avançado, eu tenho uma formação intermediária em francês e tenho um inicial aí básico no espanhol. Então, eu gosto bastante, é algo que me prende. Então, a melhoria contínua para a gente escrever esse livro tem sido uma experiência incrível, por conta que acredito que um ponto em comum que todos nós temos, quatro, é essa paixão por pessoas. Então, tem sido uma jornada incrível. Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, Janique, é um prazer estar contigo aqui também. E o Nari e Vinícius, quem é que vai aí o próximo da vez? Vai lá, Vinícius, Vamos faz aí o teu pela, nome. vamos pelo alfabeto, né? Beleza, pessoal. Alan, primeiramente, obrigado, cara, pelo convite aí, né? É como a Genique falou, é uma paixão mesmo por pessoas e processos, melhoria contínua, que a gente vem ao longo dos 10 anos aí, trilhando tanto individualmente, no sentido de que a gente não está junto em algumas atividades, mas também coletivamente, né? Já que está todo mundo no mesmo setor, né? Então, assim, foi algo muito legal mesmo ter tido essa oportunidade, né? De além de trabalhar junto com colegas tão especiais, também poder escrever um pouco aí, né, das experiências que a gente tem, colocar no livro, materializar um pouco das nossas ideias das ideias que a gente aplicou e deu certo. Mas falando de apresentação, para complementar, só reforçar, né? Casado aí com uma mulher incrível, né? Eu coloquei lá no livro também, tá bom? A primeira coisa que ela perguntou, e aí, tá de aliança? Eu tô de aliança, viu? Vou aparecer com a aliança. Pai do Olavo e da Helena. O Olavo é um meninozinho de 2 anos, a Helena tá com 5 meses, né?
É um pouco do que eu sou, né? Bastante família, meu hobby, se eu pudesse dizer, é estar em casa com eles, né? E também estudar. Não tenho tanta fluência nem no português, o quanto que a Janique tem nessas outras línguas, né? Mas eu gosto de estudar outras coisas, gosto de estudar história, gosto de estudar um pouco sobre política, mas não precisa, ninguém vai entrar nessa discussão aqui, não, né? A gente vai falar sobre coisa boa, né? Beleza? Então, só mais uma vez agradeço aí e passo a palavra aí para o Yunário, né? Opa, boa noite a todos. Obrigado, Alan. Obrigado, Janique, Vene, né? Ou seja, o Leonardo já está em trânsito do aeroporto de Montevidéu até o hotel, né? Agora no Uruguai. Ele vai estar entrando conosco daqui a pouco. E obrigado pelo convite. A gente está muito contente aqui nesse time M Dias Branco. Tem aqui várias caras da M Dias Branco aqui, né, aqui com a gente, acompanhando. Estou vendo aqui vários nomezinhos. E é um prazer nessa jornada, né, Alan, a gente, né, ou seja, passar um pouco. São 10 anos que parte desse time que está aqui no livro e a outra parte que está no bastidor e na nossa jornada. E também vem um pouco de tudo isso, né? Ou seja, da nossa história de vida, né? Daquilo que a gente, como cidadão luso brasileiro, daquilo que a gente vem fazendo com melhoria contínua. Eu acredito que são 26 anos, né? Que eu já tenho, né? Quando eu fui picado, né, pela mosca, né, da melhoria contínua como analista, né, lá no início, e daí para frente a gente vem, né, nesse processo que tem esse fruto agora saboroso. Eu acredito sempre naquela frase, né, hoje nós somos a nossa melhor versão, né, ou seja, enquanto profissionais, enquanto seres, né, e aí esse livro, ele vem com isso de devolvendo, né, para as pessoas aquilo que no nosso momento, né? Ou seja, é o nosso melhor momento enquanto a aplicação, né? Das ferramentas de melhoria contínua, né? Com o TPM, com esse link aí do W, né? CM, com todas essas ferramentas, colocando a inteligência artificial, falando de performance, falando de pessoas ao centro de tudo, e aí a gente juntou essas nossas expertises, né? Fomos aí motivados para Itaí, que a gente vai estar discutindo daqui a pouco, mais um prazer, né, enorme estar aqui com vocês hoje. Muito bacana, pessoal. E aí agora eu vou só comentar rapidamente, Leonardo, vou pegar até esse teu gancho aí, né, e falar um pouco de como é que vai ser aqui a nossa dinâmica. O livro ele é dividido aqui, né, em 10 capítulos. E aí, assim, eu tive o prazer de receber o livro, como eu disse, das mãos do Yunari. Já concluí aqui a minha leitura, até para me preparar aqui para a noite de hoje, né? E aí a gente vai vai fazer um bate-papo aqui, passar talvez ali pelos capítulos, né? Trazer ali uma degustação, Yunário, digamos assim, para, né, que as pessoas vejam aí como é que é essa conectividade entre a melhoria contínua, o poder de transformação das pessoas e dos processos, através das experiências que vocês viveram, vivenciaram, vivenciam na M Dias, né? E com os expertise de cada um. Eu tive a oportunidade, tá, Vinícius? Eu sabia que você tinha 2 filhos, porque eu já tinha vindo aqui, né, na tua descrição aqui do livro, eu já sabia disso. E aí, né, eu achei super bacana, Nari. Eu queria começar trazendo, eu vou direcionar essa primeira aqui para o Nari, mas eu queria que vocês todos ficassem à vontade, né? Nessa lógica. Cara, quarto livro, né? Agora com o poder da melhoria contínua transformando pessoas e processos. Um livro dividido aqui em 10 capítulos pela percepção, né, que eu tive aqui da leitura e pelo que vocês trouxeram, pela, digamos assim, o referencial que eu fui buscar de vocês no LinkedIn, pelo que vocês trouxeram aqui, né, teve a contribuição com expertise de cada um, né? E aí, eu vou fazer aqui uma conexão com a história breve também. Eu fui dar aula ali na Fanol, numa turma de Supply Chain, né, de Lean Six Sigma. E aí, quando eu entro na turma, a Unifor, para quem não é aqui do Ceará, daqui de Fortaleza, é a maior universidade particular, né, daqui do nosso estado, digamos assim. Quando eu entro, tá lá o Ionário. Eu disse, espera aí, caramba, assim não dá, né? Como é que eu vou conseguir
dar aula aqui para o Nari, mas de uma gentileza muito grande, não só ali comigo, mas também com os colegas que ali estavam. E por que que eu trouxe essa abordagem, Nari? Porque também olhando para a trajetória aqui da Janique, do Vinícius, né? Eu percebi que eles têm uma construção de média e longa data dentro da M Dias. Se não me falha a memória, vou, né? Eu fui para pesquisar, o Vinícius está lá desde estagiário. É isso, Vinícius? Tá É, correto? eu fui aprendiz, né? Na verdade, saí Aprendiz, aprendiz, né? né? Eu fui Tem lá no uma LinkedIn. Por que eu tô disputa, falando isso? né? Porque Você viu? assim, a generosidade, Onari, assim, né, de construir realmente esse livro e trazer como coautoria. Como é que surgiu a ideia justamente de escrever esse livro em coautoria? Como é que foi isso? Olha, Alan e turma, né? Essa ideia nasceu nessa nossa paixão, né? Ou seja, 10 anos de compartilhar a melhoria contínua, e pela crença de que unindo nossos diferentes perspectivas, experiências, a gente poderia criar um material realmente abrangente, útil para os leitores. Cada um de nós trouxe um olhar, né, ou seja, um contributo, né, somando, né, todas as especialidades, né, aquilo que estamos mais à vontade para enriquecer. E esse conteúdo fez com que o livro, né, tivesse uma visão bem equilibrada, né, ou seja, a gente fala muito, né, que o livro é um olhar, é um contributo, né, ele tem que ter uma linha tênue, né, que não é um treinamento, né, que não é um procedimento, ele é um olhar que possa despertar nas pessoas o interesse, né, de aprofundar o conhecimento com os treinamentos, com visitas técnicas, né, e ao mesmo tempo fazer um bench, né, com as pessoas que estão mais à frente. Eu digo que a nossa vida ela é todo um aprendizado, né, dentro da minha trajetória eu fui me moldando, né, muito mais através de visitas com pessoas que estavam melhores, né, ou seja, em conhecimento do que a minha, logo no meu início de carreira, e isso foi que vai nos dando essa experiência. E aí esse livro traz isso, né, ou seja, somando, porque quando somamos, ninguém é dono da verdade, todos têm um olhar, né, ou seja, dentro de um guarda-chuva da melhoria contínua, né, foi essa nossa o estímulo, né? A gente já tinha pensado em começar antes da pandemia, a gente tinha trazido, lido, né, dentro do time aqui com outros colegas, né, da M Dias também, listado todo um esboço e agora depois do ano passado, né, depois do nosso terceiro livro, eu disse, gente, próximo ano é melhoria contínua porque o mercado e muita gente pergunta, né, quando é que vai sair o livro da melhoria contínua? E aí a mosquinha, né, foi picando, convidei a toda a equipe e prontamente, né, a Janique, o Vinícius, né, e o Leonardo disseram, opa, vamos juntos, né, nessa trajetória. E aí se dá aqui essa delícia desse livro. Legal. E para ti, Janique e Vinícius, como é que foi, né, assim, participar justamente dessa construção? Vou primeiro, né, Veni? Mulheres na frente. Alan, tem sido uma jornada incrível, né? Como há pouco eu comentei, a gente vem se desafiando, se reinventando, né? Como o Yunari falou, né? É muito de aprender a ceder, aprender a escutar também a opinião dos outros, aprender a equilibrar, flexibilizar. Então, tem sido vivenciar tudo isso e ver essa obra no finalmente, ver essa obra impressa, ver tudo que a gente veio discutindo, tudo que a gente veio construindo junto, opinando, ver isso pronto, não tem preço, né? A gente até quando pegou no livro, né? Pegou no livro impresso, teve toda a emoção de fato ver a conclusão de um trabalho. Então, foram Uhum. meses que a gente teve de debates, de alinhamentos, de trocas de experiência, até de fato a gente chegar. Mas a palavra que define essa experiência de coautoria realmente tem sido incrível. Legal. Pessoal, só compartilho também dessa emoção, né? É muito interessante quando você pega no livro finalizado, né? E a gente passou ali alguns meses se reunindo a cada
cada semana, cada segunda-feira a gente estava ali depois do horário, depois do expediente ali, se dedicando, né? Dando um pouquinho a mais do que o que a gente dá por dia, para tentar colocar as nossas experiências lá. Mas a gente não imagina na jornada como que é a emoção de pegar o livro, né? E aí eu peguei o livro a primeira vez lá com o Yunari, disse assim, Yunari, o negócio é diferente, viu? Dá uma emoção assim diferente que eu não tinha sentido, né? Muito bom, porque você vê a materialização assim de uma carreira, né, sendo impressa ali, sendo fisicamente disponibilizada para o público e o pessoal e também é muito gostoso ver o feedback da galera, né? Então o pessoal que está lendo, o pessoal que está comprando, está gostando, está dizendo que está aprendendo com o que a gente colocou ali e isso não tem preço, né? Você que é professor, Alan, também deve sentir essa emoção quando a pessoa fala assim, poxa, isso aqui é transformador. Então, faz com que a gente se realize a cada dia, né? A gente vai se realizando em vários aspectos da vida. Eu acho que colocar essa obra, né? Colocar mais esse filho, e assim, o Leonardo gosta de chamar muito, no mundo aí, é também uma realização. Muito bacana. Pessoal, já entrando aqui já no próprio livro, né? É muito bacana ver assim, essa interação de vocês, né? O livro, como eu disse no início, ele tem aqui 10 capítulos, né? Eu vou citar aqui alguns só para conectar aqui com a próxima pergunta, né? O propósito para motivação em organizações, transformação de equipes de alta performance. Aí o capítulo 3, a jornada da melhoria contínua. Aí é, eu vi que fala-se muito, Ionari, Janique, Vinícius, né? Justamente dessa transformação das pessoas e dos processos aí, faz uma integração entre soft e hard skills, né? Você traz ali uma abordagem focada nas pessoas, pela transformação das habilidades técnicas, das habilidades sociais. Aí entra aqui no capítulo 4 justamente sobre TPM, Six Sigma, uma abordagem ali integrada, eu achei bacana, né? Eu acho que é uma conexão que geralmente, aí eu vou fazer já aqui um comentário, você, sou um cara de formação de Lean, de Six Sigma, né? E tá, pô, você hoje você já tem mais uma abordagem, você encontra muito mais referencial bibliográfico, teórico de Lean e Six Sigma. Agora, quando você liga TPM exclusivamente Six Sigma, é uma coisa já um pouco diferente, né? Você não vê essa abordagem como vocês trouxeram para cá, né? Aí vai falar sobre identificação de anormalidades, já se aprofundando um pouquinho mais na parte técnica, e por aí vai. Como é que foi a construção, ou melhor, a divisão, né, desse trabalho de escrita aí do livro? Você tá, posso falar ou você queria direcionar aí para as mulheres? Acho que Eu vocês vou, podem aí, tá, fica à vontade, vai lá, Janica. Eu acho que ele quis passar a bola para ti, viu? Por favor, né? Tá bom. Vou pegar então, viu? A gente dividiu o trabalho de acordo com as nossas áreas, né? Com as nossas áreas de especialidade e experiência. Então, cada um traz consigo uma bagagem aí, né? O Vene com seus 10 anos, eu também com meus 10 anos, o Léo também, o Yunari, então, com sua anos aí, né? Eu não vou botar 10, né, Yunari, para a gente não vender idade, mas assim, todos trazem uma bagagem rica de experiência e cada autor ficou responsável por desenvolver os capítulos onde pudesse oferecer o máximo de valor, né? Enquanto colaborávamos na transição entre temas, revisão final, a gente teve todo o cuidado de não só ficar preso naquilo que a gente se dividiu para escrever, mas que todos, o tempo todo, a gente pudesse ler e opinar, né? Então, além de ter a coerência, né? Muito do que o Nari trazia, né? E o Nari já tinha experiência, então ele trazia muito para a gente nas reuniões, né? Gente, o negócio tem que se conectar, a gente não está escrevendo um capítulo por livro. Então, a gente sempre tinha esse cuidado de estar lendo, estar vendo o capítulo do outro, estar se complementando, opinando. Ó, oh, senti falta disso, por que não aborda isso? Por que não traz tal experiência? Então, a gente se dividiu por essas experiências, mas o tempo todo ouvindo a opinião de cada um para que, de fato, o trabalho ele se conectasse, né? E foi fundamental a abertura também, né? Porque por mais que cada um tivesse uma área de experiência ali, que fosse mais especialista ou se sentisse mais à vontade em falar,
a abertura que a gente teve que ter foi muito legal, porque a Janique falou mais de um capítulo, mas todas as observações que a gente falava que poderiam ser colocadas eram prontamente atendidas, né? Porque a gente não estava escrevendo separado, né? Claro que a gente teve momentos que a gente escreveu os nossos capítulos, se dividiu por questão de organização. Mas como a gente estava o tempo todo em contato, o tempo todo conversando, a gente estava o tempo todo também absorvendo as ideias, né? Então, o que a Genique falava do que eu escrevia, a gente ia lá e melhorava, se conectava, dava uma brecha para a entrada do outro capítulo, né? Dava uma deixa. E aí essa experiência foi muito fluida, mas também porque cada um deu uma abertura, por mais que tivesse uma especialidade ali sendo colocada no livro, né? É bem Legal, interessante. bacana. É bem interessante, gente, porque a primeira, devido às experiências dos outros livros, né? A primeira coisa, qual o título, né? Para a gente ter a ideia central do filme, né? Ou da novela, né? Ou daquilo, ou do daquilo que a gente está aqui escrevendo. Aí no segundo momento vamos descrever o nosso sumário, né? Ou seja, desde o capítulo final, né? Até a nossa conclusão, e aí para que a gente pudesse refletir a espinha dorsal, né, dos 10 capítulos, como o Alan está aqui trazendo, para que em cima disso veio a divisão, né, daquilo que a gente pudesse já dividir os capítulos, mas sempre, né, eu queria até comentar, né, dessa humildade, né, que a Janique e o Vene está aqui trazendo, né, mas a gente se dividiu para escrever, mas no final era todo mundo junto, sentindo, né, olha, vamos conectar isso, lembra disso, olha que coisa maravilhosa, né, absorvendo a leveza do livro, né, para que ele não virasse um livro técnico, né, demasiado, mas um livro que despertasse uau, que leve, que gostoso de ler, e eu quero, né, continuar né, fazer o treinamento, me aprofundar, né, visto aquilo que os autores estão trazendo, né, então a gente teve muito cuidado. Sabe aquele zelo, né? Ou seja, Arlando, quando a gente está escrevendo, né? Porque o livro é aquela história, sabe, amigas e amigos, né? Ou seja, um livro bom é um livro que você dá de presente para alguém que a pessoa vai ler, né? E que possa dizer, olha, que gostoso, né? Estou entendendo dentro dessa comunicação, porque pensando sempre no cliente, né? Quem vai ler? Quem é o público? Que pode vir de uma pessoa de fora da área, que tenha aí que possa despertar um interesse, a desde um operador, né? Seja dentro de uma indústria, a um gestor, a alguém mais experiente, ou seja, escrever um livro tem esse desafio da linha tênue, né? Para a gente não passar a ficar, né, algo tecnicista, né? Que a gente costuma dizer. E aí daí nasce o filho. Chato, né? A gente tem que cuidar de não deixar chato, né? Porque é muito ruim você pegar um livro e você começa a ler e aquele negócio maçante, não desenvolve. Então a gente tentou deixar o mais fluido possível, né? Por mais que a gente estivesse falando ali de processo, passo a passo, etapa, né? Tentamos resumir muita coisa também, em tópicos assim que deixem a curiosidade, né? É, De é, tocar num assunto, não ser tão superficial ao ponto de ser superficial mesmo, né? Mas também não Simplório, né? aprofundar tanto, para não ser simplório, mas também não aprofundar tanto. A gente queria instigar o leitor. Então, tem tópicos lá que você vai perceber que até a gente resume numa palavra, né? Quando a gente fala dos pilares, poxa, a função desse pilar aqui pode ser resumida numa palavra. E aí a pessoa desperta aquela curiosidade e vai estudar mais, né? E muito cuidado bacana. também de trazer as experiências, né, Veni? Então, a gente tentou trazer em alguns capítulos até historinha de casos que aconteceram, né? E a gente colocou um João, uma Maria no meio para tentar realmente só exemplificar e não chamar atenção muito para ninguém, mas casos verídicos, né, que nós passamos. Legal. Talvez, né, a gente poderia dizer que esse livro ele é um despertar das pessoas para transformação através da melhoria contínua, justamente porque consegue conectar várias temáticas, né? E vocês foram muito felizes em fazer essa conexão, trazendo um grau de aprofundamento que cada capítulo ou que cada tema precisava, mas que também, né, ao mesmo tempo, não fosse tão profundo ao ponto de
de você não conseguir, talvez, abordar tudo aquilo que é preciso em cada tema específico, mas ao mesmo tempo trazer para o leitor dizer assim, caramba, que conexão bacana entre o TPM e o Lean, que conexão bacana entre usar o Unary digital lá, né, e começar a pensar na internet das coisas, essa conectividade, trazer essas experiências, seria um pouquinho dessa lógica? Exato. Isso mesmo, Alan, né? Era mesmo quando nós listamos, né? Por isso que o título do livro é O Poder da Melhoria Contínua, porque ela é ampla. Se nós formos ver todas as ferramentas, né, da melhoria contínua, a gente conversou muito, né? A história do Kaizen, a história do TPM, do WCM, do Lean, Six Sigma, né? A história do para a gente trazer no título algo que refletisse a amplitude do que é o processo da melhoria contínua e isso já trazendo 5.0, a era das pessoas, trazendo toda essa evolução para que fique claro para a gente que isso é uma jornada que não para por aqui, né, de tudo que já foi aí descoberto, e aí depois isso da digitalização, que também que fortaleceu muito o olhar que o Veni também trouxe, a gente foi se dividindo nos capítulos, mas quando a gente fala do poder, é a somatória de ferramentas, sabe? Se nós somos médicos, né, se você vai tratar de um indicador, de uma perda, de um processo, a gente tem um olhar para poder examinar o nosso cliente e dizer a ferramenta é esta, a medicação é essa, né, em doses homeopáticas para erradicar uma dor. Então, o livro ele vem nessa abrangência, nesse desafio, né, ou seja, a gente colocando, né, as ferramentas da melhoria contínua no centro para as pessoas, né, tem um olhar mais ampliado. Bacana. Agora, o Ilmari, Janique e Vinícius, eu queria começar a entrar um pouquinho mais aqui na parte mais técnica do livro, né? E aí, eu queria trazer aqui algumas abordagens, mas antes disso, né? O que é que motivou, acho que o Nara já trouxe um pouquinho disso, mas o que é que motivou a escolha, né, da temática, ou do tema propósito para a motivação das organizações? O que é que motivou isso? Isso é tema do primeiro capítulo, inclusive, né, Yunari? Isso. Porque quando a gente fala, né, do poder da melhoria contínua, né, ou seja, falando em pessoas e processos, é organização. E dentro das organizações tudo começa, né, com motivação. Começa de nós termos, né, um bom clima, né, ou seja, para você despertar alguém, a pessoa é importante que ela esteja inserida, esteja pronta e esteja preparada para o novo. E isso tudo reflete nas organizações, porque tudo que você vai iniciar dentro das organizações é uma escolha, é algo que vem de cima para baixo, a história do patrocínio, para que a gente possa incentivar, engajar as pessoas com o conhecimento. E o conhecimento vai desde isso da melhoria contínua. Nós todos que estamos aqui, eu acredito que a maioria somos profissionais. No momento que a empresa abraça uma ISO, um 5S, algo que vai trazer melhor a experiência das pessoas que estão nos postos de trabalho e que isso reflete no resultado dos nossos negócios. Já que nós trabalhamos, temos metas, esperamos lucratividade, empregabilidade, e isso é um ponto básico, né, nas organizações que pensam no futuro, nos seus objetivos e metas. Estamos agora já nos preparando para 2025, né, com orçamento, metas, indicadores, né, volume, ou seja, preparando o próximo ano com um retrovisor de fechar esse ano de 2024. E clima organizacional e propósito e definição daquilo que se faz é básico, né? Nas organizações, esse primeiro capítulo a gente começa por ele, né? Ou seja, como é que está a organização preparada para o presente e para o futuro? Bacana. Muito bom. Quer complementar, ô Janique? Eu ia complementar só falando, né, que é a base, né? Então a gente iniciou, como o Ionari bem falou, né, no capítulo 1, porque para a gente falar de transformação em organização, para a gente falar em pessoas, a gente precisa realmente entender quais são esses gatilhos para essas motivações. Então a gente aborda bastante sobre a clareza, sobre o sentido, sobre a busca do propósito para que de fato as pessoas entendam, né, como o Ionari bem trouxe, né, a missão, entendam o impacto dessas ações e realmente faça sentido.
Então, a partir do momento que a gente tem clareza, que a gente tem sentido, que a gente tem propósito, a motivação ela já está intrínseca, né? Então, com ela a gente consegue mudar, né? Cultura, mudar organização, transformar, passar por toda essas etapas de evolução que a metodologia vem trazendo, né? Muito bacana. Lembrando, tá, pessoal? Antes de eu fazer aqui, a gente vai falar aqui do segundo capítulo, mas antes de eu começar, lembrando, hoje ainda nós teremos o sorteio de 2 exemplares, será enviado aí para casa, né, dos 2 ganhadores. Agora, só vale se ficar com a gente até o final. E aí nós iremos liberar aí uma senha, né, quando a gente fizer aqui alguns comentários, para que vocês concorram aí a um dos 2 exemplares do livro A Poder da Melhoria Contínua, transformando pessoas e processos. E o Nari, Vinícius e Janique, no segundo capítulo, vocês trabalham justamente a formação de equipes de alta performance. E eu acho que isso se conecta justamente com o primeiro do capítulo, que é a questão da motivação, né? Como é que a formação de equipes de alta performance elas influenciam na implementação da melhoria contínua dentro das organizações? É possível formar equipes de alta performance dentro das organizações? Eu deixo essa para o Vinícius começar, né? Vinícius, vai daí. É sim, né? É possível e é uma via de mão dupla, né? O profissional de melhoria contínua, ele tem que ser um profissional de alta performance. E ele se torna um profissional de alta performance trabalhando com melhoria contínua também. Então, por que que é uma via de mão dupla? Porque o profissional que trabalha com melhoria contínua, ele está o tempo todo buscando novas formas de ser melhor. Ele está buscando novas formas de evoluir. Ele está estudando sobre uma ferramenta, ele está estudando sobre um tema estatístico, ele está atualizado ali com as novas tendências, né? Está conectado, está vendo que o mundo está falando de inteligência artificial e ele começa a se letrar sobre isso. Então, o profissional é um profissional curioso, é um profissional insatisfeito com o que está acontecendo, porque o tempo todo ele está enxergando ali que existem novas formas de fazer aquilo, né, e de fazer melhor. E isso acaba que faz com que ele evolua e se transforme um profissional de alta performance, né? E áreas de melhoria contínua precisam de profissionais desse tipo, né? A gente costuma dizer que o profissional de melhoria contínua atual, ele precisa ser conectado, então ele está o tempo todo ligado no que está acontecendo, as novas tendências, então ele tem que ser conectado e adaptativo. Adaptativo porque, não só pela questão das metodologias ágeis, mas porque o cenário muda o tempo todo, né? E se o cenário muda o tempo todo, o profissional de melhoria contínua que é conectado e está ligado, ele está o tempo todo melhorando. E essa construção, né, e essa formação que ele tem, essa insatisfação faz com que ele seja melhor melhor a cada dia, né? E aí ele atinge mesmo patamares aí de alta performance, né? Trazendo resultados, né? E quando a gente fala de resultados, é dinheiro também, né? A gente não pode deixar de reforçar que um profissional de melhoria contínua, ele traz dinheiro, ele traz reduções, ele traz retorno para a empresa, né? E na vida pessoal, ele traz benefícios para ele, porque ele vai crescendo, ele vai melhorando, ele vai evoluindo sempre, né? Bacana. Deixa eu fazer um comentário, Nari, antes de tu complementar aí. Semana passada a gente esteve aqui com o Gilberto Straface Neto. Ele é autor do livro Multiverso Lean. E ele é um dos diretores, né, da CETEC Consult Group. E ele trouxe, o Vini, algo muito parecido com o que tu tá trazendo, né? E eu vi, inclusive, vocês colocaram nesse capítulo um pouco falando sobre justamente sobre as soft skills do futuro, né? O mundo banha, essa transformação muito rápida, como é que a gente faz isso e se conecta. E ele, no livro Multiverso Lean, ele traz exatamente isso, a importância dos profissionais de melhoria contínua estarem se conectando cada vez mais rápido com as novas tecnologias. Porque, sim, né? Claro que outros profissionais também, mas os profissionais de melhoria contínua têm uma capacidade enorme de trazer lucratividade para dentro das empresas
através da adaptabilidade que tu também bem trouxe, né? E nesse capítulo vocês abordam justamente essa conexão, né? Do mundo PANI, soft skills, hard skills, como é que você faz essa conexão dentro da melhoria contínua, trazendo para essa lógica. É mais ou menos isso, Yunari? É isso, e não só isto, né? Mas quando a gente está falando da alta performance, né? Traduzindo, né? Alta performance é justamente os indicadores a nível de classe mundial. Alta performance traduz no resultado, a que ponto podemos chegar. E o profissional de melhoria contínua, né? O tempo todo a gente está ali melhorando o indicador, reduzindo desperdícios, mas até onde, né? O céu é o limite, né, a alta performance, né, ou seja, para que a gente possa comparar processos aonde ele possa, né, nunca se tinha pensado que poderia, né, atingir tal resultado, e isso que, como o Vini comentou, né, ou seja, da curiosidade, e essa busca da alta performance, ela só é possível através de disciplina, aprender, errar, aprender, né, o conhecimento, protagonizando isso, cooperando, né, que é o trabalho com outra, não é um trabalho solitário, é um trabalho de equipe, porque você vai somar manutenção, qualidade, produção, perder as áreas, né? Abraça, perpassa por todas as áreas, e isso de uma vontade genuína para ultrapassar limites, né? Ou seja, com amorosidade, com humanidade, né? Quando você vai fazendo, aplicando, você tem um lado também de conquistar pessoas, de despertar a vontade. Acredito que a gente vai ter, aqui vai estar contando de muitas histórias de despertar nas pessoas o voltar a estudar ou formar-se, né, na sua graduação, porque ela entende que o caminho, né, é um caminho vitorioso, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, equipes de alta performance, ela tem o seu lado dos soft skills, né, esse lado humanizado de abraçar e trazer um time, e o lado também, né, do idealismo da ferramenta, né, e tornar a ferramenta fácil. Tem aqueles treinamentos, gente, eu vou dar hoje um treinamento, mas é difícil, viu? Você já matou o treinamento. Né? Então, é levar com leveza, né? Que aí a pessoa ela vai ver que, poxa, né? Você está trazendo um olhar que eu nunca tive. E isso é o que dá prazer para a gente, né? Quando a gente está facilitando algo. Isso é alta performance, né? Johnny, que alta performance, né? Eu acho que quando a gente traz, até fazendo essa conexão com a história de vocês aqui no livro, a alta performance dentro das equipes, ela tem a ver com a multidisciplinaridade das pessoas ou não, ou como é que tu enxerga isso? Um pouquinho dessa lógica, porque a gente está falando de soft skills, hard skills, as pessoas vão se formar de formas diferentes, vão aprender habilidades diferentes. Como é que é isso dentro de uma equipe de alta performance como a de vocês? É isso aí. Muito do que o Vini e o Nari abordaram, né? A gente tem nas soft skills muito a questão do lifelong learning, né? A gente precisa estar desaprendendo, reaprendendo e aprendendo novamente, né? Então, é essa inconformação o tempo todo da gente estar se desenvolvendo, cada vez mais buscando novidades. E a questão da alta performance no time, ela é muito dada pela leitura, né? Então, a gente precisa entender, precisa ter a questão do autoconhecimento, para a gente entender realmente quem joga melhor em qual posição, quem está estrategicamente posicionado, a gente ter a clareza de que a diversidade ela vai estar presente, né? Hoje a gente trabalha com gerações diferentes, né? Eu tenho gerações das mais novas, né, a Z dentro, e tenho pessoas da Y, dos baby boomers. Então, essas gerações a gente vai trabalhar com ela, com essa diversidade. Então, a gente vai precisar sempre trabalhar essa adaptabilidade, né? Até o Veni falando, eu estava pensando que hoje em dia todo mundo fala de ágil, né? Vamos ser ágil, 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 como se ágil fosse realmente a gente ser rápido. E não, ágil é a gente se adaptar, ser flexível de uma maneira mais rápida possível. Então não está conectado diretamente com velocidade, mas sim com a maneira como eu me moldo, como eu consigo me transformar diante das situações. Eu acho que essa formação de time de alta performance, ela está muito no entendimento da leitura das pessoas que você tem hoje jogando no seu time, né? Sim, bacana. E como a gente tem a capacidade, porque eu acho que esse que tu trouxe, Janik, ele é de uma propriedade muito grande, né? Ser ágil não é ser rápido. Talvez ser ágil, eu diria que seria
entregar o melhor resultado com a melhor performance possível. Porque você vai entregar aquilo que você verdadeiramente precisa na melhor performance. Então, você precisa ter times multifuncionais, você precisa ter o entendimento que você vai errar, mas que você tem que aprender muito rápido. Eu acho que isso faz parte justamente dessa escola da melhoria contínua, né? Quando você diz assim, caramba, como é que eu me transformo no time dentro do time de alta performance? Como é que eu me posiciono? Cara, com a capacidade de ser ágil, de aprender rápido, errar menos e entregar com maior eficiência, né? E Alan, tem um ponto importante, você está aí falando, né? A gente fala 10 anos de trajetória, esse livro ele é ágil. Por quê? Há 10 anos atrás, você que tem, né, nós que temos aqui menos cabelos, né? Ou seja, a gente passou com a implementação do Lean, TPM, de todas as ferramentas. Antigamente, lembra das planilhas de Excel, de papel, do formulário no posto de trabalho para o operador lá marcar, não é? E, ou seja, então a gente saiu disso, aí depois a gente trouxe, né, o Office, olha que maravilha, começou a fazer aqueles gráficos que tudo era feito à mão. Depois começou a entrar nessa era, né, do 4.0, agora do 5, né, ou seja, da robotização, da automatização, aí entra agora, né, com isso também da parte da inteligência artificial. Então, esse nosso livro, ele perpassou, né, por todas essas mudanças. E aí o ágil é isso, olha nós aqui hoje celebrando que a cada momento que houve uma nova ferramenta, foi a nossa agilidade de trazer isso para o centro e tornar a vida das pessoas melhores, né? Então, isso é agilidade, né? Tem, como a Janique estava comentando, entender o momento e dizer, isso também pode ser feito dessa forma, né, despertando, né, o nosso cliente, né, ou seja, que isso ele pode ganhar mais tempo e isso a gente está vendo hoje, né? A gente está agora revisando muita coisa para 2025, né, na nossa abordagem, tornando leve, ágil, simples e prazeroso, né? Porque tem que tocar a experiência de quem é o nosso cliente. Isso é ser ágil, olhando, conectando e pensando na frente. Eu acho que é bem por isso mesmo. Vocês trazem até um manifesto ágil aqui no próprio livro, né? Para justamente trazer essa abordagem. Eu acho que é a mudança da forma de a gente pensar que faz a diferença. E aí, o Nari, Vinícius e Jani, que eu trouxe aqui, ainda do capítulo 3 que eu acho que a melhoria contínua ela é sobre pessoas, muito mais do que sobre processos, muito mais do que sobre as próprias ferramentas. Porque se a gente tem a transformação das pessoas, a gente entende que eu posso ter dentro do meu time um cara fenomenal de BI, né? Ele talvez não precisa saber necessariamente ali de um determinado processo, mas ele consegue traduzir através de números, através de estatísticas, através da inteligência artificial ali coisas que você não está vendo, e aí é isso que conecta, né? E aí tem uma passagem aqui que eu achei super bacana, vocês trazem aqui em formatos né, de pensamento, né? Que é aqui no capítulo 3 sobre a jornada da melhoria contínua, vocês trazem o seguinte: olha, a cultura da melhoria contínua é sobre desmontar e reconstruir nossas práticas, processos e, às vezes, até nós mesmos com um olhar fixo no melhor que podemos ser. Eu acho que é um resumo do que a gente está né, trabalhando e falando agora, mas eu queria que vocês trouxessem, eu achei assim, muito bacana. De quem é esse pensamento? Capítulo 3. E daí É, vem. não, esse capítulo é que a gente vem falando da evolução, né? Da jornada da melhoria contínua. E Isso. eu quis trazer aí que o ser humano, se você olhar para dentro de si mesmo, você vai encontrar uma inconformidade, né? Com o status quo, com aquilo que você é. O ser humano ele tem um vazio que se ele vai procurar no dinheiro, vai procurar no prazer, vai procurar em vários e vários locais, e ele nunca preenche esse vazio, né? E aí, fazendo um paralelo com o profissional de melhoria contínua, é um pouco o que a gente vinha falando. O ser humano, ele busca nas organizações, no dia a dia, ser melhor daquilo que ele é, né? Por mais que ele não tenha os recursos mais aprimorados, por mais que ele não tenha todos os investimentos disponíveis, mas lá no menor nível hierárquico, se você for olhar, você vai ter profissionais de melhoria contínua que não desempenham cargos de melhoria contínua. Mas isso sendo um reflexo dessa insatisfação contínua que a gente tem, né? É um vazio do tamanho do infinito, né?
Então, a gente está o tempo todo olhando para os processos e querendo ser melhor daquilo que a gente é, fazendo com que os processos melhorem, fazendo que eu perca menos tempo, fazendo que eu tenha menos desperdício, fazendo com que eu gaste menos energia em trabalhos que não agregam valor, querendo agregar mais valor, né? Então, foi um pouco dessa jornada que eu falei desde lá do artesanato, né? Que você vê os profissionais trabalhando ali na personalização até a industrialização massiva, a jornada da melhoria contínua é um reflexo do coração humano mesmo. Muito bacana. Pessoal, eu queria fazer um comentário sobre isso, Vinícius, mas eu também queria dizer que você que está aí conectado com a gente, pessoal, utilize o chat, tá? A partir de agora, deixa aí as suas perguntas, para que a gente, ao final aqui dessa abordagem, né, sobre o livro, a gente possa aqui trazer aí mais curiosidades para os autores, tá? Então, fica à vontade, Marcelo, Marcos, Stephanie, o Pedro Augusto está aqui com a gente, o Neto, Matheus, Marliette, Flávio, Hermes, Adau, Aldair, né? Então, todos vocês que estão aí conectados com a gente, o João, o Robson, deixem aí as perguntas de vocês no chat, para que a gente também possa fazer aqui para os autores, tá? E aí, Vini, eu queria só fazer aqui um comentário, Ionari e Janique. Toda vida que, né, você está no processo de transformação dentro das empresas, né, o pessoal da melhoria contínua, aí o time diz assim, rapaz, lá vem um cara da melhoria contínua, lá vem o chato, aquele cara ali É que tá chato. toda hora pedindo para a gente subir um degrau a mais dentro do nosso processo produtivo, fazer diferente, né? E aí o Vini trouxe uma coisa que eu me lembrei de uma frase, né, de um dos grandes senseis aqui do Brasil, um ex-executivo da Toyota, que hoje é um dos responsáveis de um programa que tem na Universidade de San Diego, né, que é o Samuel Bara, né, que ele traz o seguinte, inclusive eu já trouxe, inclusive em outros workshops, esse contexto, ele traz o seguinte, olha, diferente de muitas coisas, né, que a gente tem na vida, diferente de muitas coisas que a gente tem na vida, eu tenho que ver para crer, né? No processo de transformação, eu tenho que ver para crer. Aí ele diz o seguinte: no Lean é diferente. No Lean, eu tenho que crer para ver. Eu acredito antes de ver. Eu acho que isso traduz um pouco também do que é ser um profissional de melhoria contínua de alta performance, né? Você acreditar que nessa jornada de transformação é possível sempre fazer melhor, fazer diferente. Seria isso, Ionari, Janique e Vini. Janique, É Sonhadores. isso mesmo. A gente, quando aborda, né, a gente faz essa conexão, o Veni vai complementar depois, mas a gente, quando faz essa conexão, a gente passa do princípio de realmente acreditar, né? Então, a gente, quando traz o Lean para junto do TPM, a gente entende que precisa, primeiro, acreditar para poder realmente você executar, né? Então, primeiro é internalizar toda a metodologia, né? Toda a receitinha de bolo antes de pôr em prática, né? é, Bacana. você está falando, sabe, Alan, e a gente está falando de cultura, né? Ou seja, é despertar a cultura, é a cultura do aprendizado, a cultura do seja melhoria contínua, você é um profissional de qualidade, você é um profissional de engenharia, você é um profissional de sustentabilidade, mas é a paixão, primeira coisa. O que é que te conecta, o que é que te traz, o que é que te move a estudar, conectando com exemplos, né? Você estava falando, e eu estava me lembrando do meu início lá, depois da minha graduação de engenharia mecânica, a gente se vê nesse momento precisando de espelhos, né? Ou seja, de profissionais melhores do que a gente. Quando a gente entra nas empresas, você mira lá naquele seu gestor, né? Naquela pessoa que você olha assim e diz, poxa, daqui a 10, 20 anos eu quero ser igual a ele. Para você ter uma linha, né, de crescimento e perguntar a esta pessoa qual foi a trilha dele, o que é que ele estudou, o que é que ele fez, sabe? E eu me lembro muito da minha primeira formação com o japonês,
né, quando eu fiz o meu primeiro curso de formação em facilitadores, com o japonês mesmo, né, ou seja, em São Paulo. Gente, era uma sala com 120 pessoas e lá vinha eu de Fortaleza, o único cearense, né? Ou seja, 90% das pessoas era do eixo Rio-São Paulo, sempre, né? Sudeste, Rio-São Paulo, Minas e Paraná, o Sul, e lá estava lá, né? Um cearense, e você ali, naquele choque, né? Um treinamento de 5 dias, o japonês falando com o tradutor, era a primeira vez que era a minha experiência com tradução, e você, o japonês lá, né? De uma maneira ríspida, vocês têm que fazer isso, aquilo, outro, peraí, e aí depois a gente comecei a fazer um bench com profissionais, né, na época era Unilever, a sensação do TPM no Brasil, né, ou seja, onde tinha já foi a primeira grande multinacional a ser certificada em TPM. Cara, e daquele momento eu colei nos caras, opa, quero visitar, quero ver, me fala da sua experiência, e isso despertou minha curiosidade. Despertou a curiosidade de conhecer essa nova cultura que você estava ali conhecendo. E isso é o início de uma jornada, né? Ou seja, aprendendo, mirando, copiando, né? Porque você vai aprendendo e vai fazendo o seu network. Então, esse processo, né, da história dessa jornada, ele tem um início para cada um de nós que estamos aqui, e esse meio e o fim, ele não tem. Porque cada um é despertar a sua maneira, a sua abordagem, mas eu acredito muito nas pessoas que eram melhores profissionalmente, mais maduras do que eu, que foi me despertando e isso foi me dando certezas, né? Daquilo que eu ia Uhum. colhendo, fazendo sempre. Eu lembro sempre nesses momentos de quem naquela ferramenta me deu uma super aula, sabe? De dizer, poxa, Uhum. remete, entendeu? A coisas boas, né? E que isso é gratidão. A gente é grato por pessoas que nos formaram e nos moldaram. Isso é essa jornada da melhoria contínua. Legal. Eu vi que tem um colega que falou aí, já tem uma pergunta sobre inteligência artificial, mas, Unari, eu queria, antes de entrar nesse tema, para até tu trazer um pouquinho das tuas experiências vividas lá na China, né? Justamente onde você foi lá se especializar. Eu vi que também tem uma abordagem dessa aqui no livro. Eu queria só, antes, falar um pouquinho mais sobre TPM Six Sigma, uma abordagem integrada, né? E aí, porque eu acho que essa conectividade, o Yunari time, ela faz muito sentido, tá? No momento que eu entendo, como profissional de melhoria contínua, que mais importante do que as ferramentas ou mesmo os métodos é o resultado, eu saio, né, do papel de idealizador de uma única ferramenta ou de uma única forma de pensar metodológica e passo a entender que a integração ela traz para a gente muito mais possibilidades, né? Muito mais possibilidades. E aí, né, o resultado passa a ser muito mais importante do que o meio, do que a ferramenta e do que o método em si. Mas como é que foi aí, né? Vocês trazem, inclusive, aqui nesse pensamento, né, essa visão holística, é, a partir de decisões baseadas em dados, né, processos mais robustos e pessoas muito mais capacitadas, como é que a partir desse pensamento vocês conseguiram conectar aí o TPM ao Six Sigma através de uma abordagem integrada, né? Eu não sei, eu acho que foi O, o Vini Vini, junto aí com o Ionari, fez aí essa conexão. né? A gente está, pelo menos na M Dias agora, fazendo 10 anos de implementação do TPM, né? Então, a gente tem linhas que estão linhas que não têm TPM a linhas que estão no passo 5 vendo ferramentas mais avançadas. E aí uma coisa que o Inário sempre traz, que a gente sempre tem discutido, é que você não pode trabalhar com dados ruins, trazendo o olhar de dados, né? Você trabalhar com dados ruins, a análise estatística vai ser furada, né? A gente pega dados ali que provavelmente não estão coerentes ou que estão espaçados e coletados de uma forma muito desastrosa, podemos dizer assim. Então, o TPM como cultura que a gente vem trazendo através das pessoas faz com que os dados sejam muito mais fiéis, muito mais fidedignos. Então, você está falando de retirar um mato alto, de retirar, de baixar o nível ali no Lean, a gente fala de baixar o nível do estoque para começar a enxergar outras coisas. Mas você tira um mato alto, uma cultura estruturada de coleta de dados, uma cultura estruturada com os passos de TPM que já estão implementados,
para a gente começar a implementar técnicas robustas de análise de dados. E aí entra o Lean Six Sigma. Não é? É muito ruim você entrar com o Lean Six Sigma, você já deve ter percebido, fazer análise de causa com achismos, né? Não, eu acho que foi isso, eu acho que foi isso. A galera está no brainstorm, eu acho que foi isso. Quando você tem uma cultura de TPM implementada, você não acha. Você tem caras que têm a matriz de habilidade muito bem desenvolvida, caras que já são autônomos, que são especialistas no processo ali, operadores especialistas de processo, que já passaram por treinamentos, que têm um nível de mindset muito mais elevado. Quando chega numa análise, você vai começar a validar as causas raiz com dados, com base no que eles já trouxeram ali. Então, há uma conexão muito forte de uma cultura do TPM com a inserção de técnicas robustas do Lean Six Sigma, né? Porque hoje os dados eles são considerados muitas vezes o novo petróleo, tem muita gente que fala, você fala assim de mineração, você não minera algo que não presta, né? Então você minera dado porque dado é uma coisa importante. Então o que a gente quis trazer foi que você tira o mato alto, estabelece uma cultura robusta e integra com práticas robustas de análise de dados, Six Sigma, né? E trazendo não complexidade, mas trazendo a estatística para potencializar a melhoria contínua num ambiente que já está enculturado, né? Legal, muito bom. Quando, dentro dessa jornada de gestão classe mundial, né, é algo bem importante, quando a gente passa por certificação com os japoneses, ele vai nos desafiando. E para quem está aqui ouvindo, existem 6 níveis de certificação, né, com os japoneses do TPM, né, até você chegar no World Class Manufacturing. Só que quando a gente vai conversando com eles, né, ele lá define no final, né, ali dos últimos estágios avançados da metodologia que ferramentas vocês vão estar usando para erradicar, né, não só aquele problema, aquela dor, aquela perda, mas deixar ela de uma maneira preventiva e deixar ela com uma qualidade, né, adquirida. Então, quando você, aí vai muito da leitura do processo automobilístico, uma fábrica de vidros, uma fábrica, né, de bebidas e alimentos. Quando você quer chegar ali no CPK, né, da perda do indicador, a gente precisa de novas ferramentas, porque você chegou até um estágio que agora você tem tempo com a pessoa no posto de trabalho a usar uma ferramenta estatística, porque se você fosse usar 10 anos atrás, que a máquina para a cada meia hora, a cada 10 minutos, né, nesse momento ali, o nosso colega que está no posto de trabalho, ele tem ali uma atividade de nenhum valor agregado tremenda, né, porque a máquina está parando, ela não está restaurada, você não pode, aí eu aprendi isso na prática, na dor, né, Nari, vamos fazer 6 sigma, a máquina está parando a cada 5 minutos, não precisa de estatística, está parando, né? Ou seja, restaura, colhe, sedimenta o terreno para quando a gente chegar lá, hoje estou com 0,02, agora sim, vamos usar as ferramentas estatísticas porque está na hora. Então, essa jornada, a gente, enquanto médicos, né, da melhoria, saber qual é a dor, qual é a ferramenta necessária para a gente não errar a mão, para a gente não matar o cliente o paciente com overdose de ferramentas. E isso é maturidade, isso é experiência, né, de uma equipe de alta performance. Faça a leitura, faça o assessment e veja qual é a dor de uma utilidade, uma dor de um processo, uma dor de uma etapa de processo, né, ou seja, que ele é cobrado, né, aquela questão do processo, e qual a ferramenta que eu vou usar. Aí para você usar a ferramenta, você tem que ter aplicado. Né? Então, eu vejo muito isso, né, do momento, é o que a gente está vivendo agora na M Dias, nesse momento das ferramentas estatísticas, que complementa, porque não concorre, integra dentro do TPM, né? Ou seja, nessa visão holística de a gente agora trazer, né, fortalecer isto, porque a hora é agora. Né? Ou seja, então essa Leonardo, eu é a fiquei muito. beleza. Sim, isso mesmo. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi o Vinícius que deu o curso de Green Belt lá na. Eu acompanho, pessoal, o LinkedIn de vocês, tá? Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque eu acho que é um pouco disso de que vocês trouxeram mesmo, né? Você precisa usar a ferramenta na hora certa. Você não precisa também antecipar, né, ferramentas por questões ideológicas ou por questões de modismo, de momento, né?
Muitas das vezes, prancheta e papel na mão e Gemba vai resolver o problema da máquina muito mais rápido, tirar ela e voltar ela a funcionar e liberar o processo produtivo. E é isso que precisa ser feito naquele momento, né? Opa, agora eu comecei a atingir uma maturidade e estabilidade no meu processo e eu quero começar a fazer previsibilidade para que ela não volte a quebrar já tão cedo. Eu quero antecipar uma substituição do equipamento, né? Antes mesmo que ela pense em quebrar. Como é que eu faço isso? Opa, vamos usar a estatística, vamos usar a confiabilidade, vamos usar a inteligência artificial. E aí, já entrando na inteligência artificial, vou trazer aqui uma licença poética, pessoal. Porque o capítulo, né, que fala sobre inteligência artificial já está lá no final do livro. Eu vou levar para ele, porque tem as perguntas aqui, Yunari, para depois a gente voltar para uns outros dois capítulos. Parece que não, pessoal, a gente já está ali no 7º capítulo do livro, né? Mas aí eu queria trazer, tem uma pergunta aqui, Yunari. Na verdade, teve 2 perguntas falando sobre isso, né? Quais são os pontos fundamentais que a inteligência artificial pode auxiliar na melhoria contínua? E aí, deixa eu ver qual o impacto da melhoria da inteligência artificial nas empresas. Fazendo essa conexão, porque vocês trouxeram essa abordagem, né? TPM, tirar a máquina, deixar a máquina para rodar, o Lean, Seis Sigma como uma ferramenta de estatística, e aí agora vocês já estão evoluindo para o uso da inteligência artificial. Como é que tem sido essa conectividade, né? E aí, de novo, quais são os pontos fundamentais que essa inteligência artificial pode auxiliar na melhoria contínua? E a outra pergunta foi qual o impacto da inteligência artificial nas empresas? Então, fazer aí talvez, esse pessoal, deixa eu ver, o 10º capítulo, quando a gente fala de digitalização, organização 5.0, né? Coisas nesse sentido. Aborda um pouquinho sobre isso daí, pessoal. Eu vou abrir o tema e aí o Vene e a Janique vão falar das experiências que eles estão tendo com o nosso time, né? Desde com os nossos estagiários e analistas, né? Nós temos falar baixo aqui só para a gente, né? Ou seja, nós construímos dentro do time profissionais de hackathon dentro do nosso time, tem uma jornada de inteligência artificial dentro dessa nossa equipe, cara. Como é satisfatório quando a turma aprende e aplica isso, que é ágil, aí entra, né? Ágil com inteligência artificial. Então, isso da inteligência artificial na nossa, né, na M Dias, começou a ter uma jornada, porque a gente começou implementando o MES, né, do nosso MII, né, ou seja, dentro de todas as linhas de produção, para tirar o papel, né, nós tínhamos lá o Excel, né, que media lá o nosso OE, então veio isso do investimento, né, ou seja, trazendo isso com o SAP também, Analytics também na M Dias, algo novo que está em toda a cadeia, e nisso nós saímos para fora, fomos visitar várias empresas com experiências já avançadas, né, com isso, o que é isso da inteligência artificial, o que é isso também, entrando ainda no 4.0, para que a gente pudesse moldar o nosso ponto. E aí é lendo, é se letrando, né, no conhecimento, né, até ir trazendo, criamos, na M Dias que foi criada uma gerência, né, de digitalização, nosso colega Carlos Simões, que eu vi que ele estava por aqui, que é o nosso grande parceiro, idealizador, impulsionador e nosso mestre, né, nesse ponto, e a gente começa a entender, poxa, né, o profissional de melhoria contínua, como assim, né, inteligência artificial, olhando, né, isso não só do Seis Sigma, mas dessas ferramentas que vão nos trazer agilidade, erradicar papel e ter previsibilidade, né? Ou seja, das informações com dados. E isso é entender, né? Até daí a pouco o Vini vai falar do chat GPT, que é outra questão, mas é olhar e conhecer e se letrar para a gente tornar o processo melhor e a experiência do nosso operador que está lá na ponta. E aí a gente vai estar falando da experiência que ela está tendo aí com os operadores, né? A gente tirou papel e a TV agora, eles clicando, navegando nisso. Cara, isso é de uma satisfação assim, que não tem preço quando eles falam, a minha vida melhorou. E aí eu conecto com aquilo que eu vi, né? Depois a gente volta a falar nisso, né? Daquilo que a gente vê na cultura, né? A história da inteligência artificial lá na China, né? Que me despertou uma nova inquietação. Aí eu vou deixar aqui para o Vene e a Jani completar um pouco disso, né? Do IA, né? Ou seja, para a gente, né? Naquilo que vocês estão vendo na experiência. Isso mesmo, Leonari. E como a gente comenta bastante, né, o cuidado que a gente vem tendo com as pessoas em meio a tudo isso, né?
Então, a gente vem sempre tendo essa preocupação desde a experiência do cliente a como vai ser essa transformação, né? Então, como o Nari comentou, né, a gente vem nessa viés de mudança, de digitalização, de melhorar, de erradicação de papel. Então, a gente começou a entrar em Power Automate, Power Platform, Power BI, e aí vem, né, através das culturas de desenvolvimento, ciência de dados, cada vez mais trazendo o time para ser cada vez mais disruptivo, né? A gente ter soluções novas que realmente integrem cada vez mais. Então, hoje a gente tem ainda um dos tesouros do, do, dos times Depende. lá do GA, das rotinas, a gente tem ainda o quadro, que hoje a gente não tem mais ele de maneira física, né? Hoje a gente tem um quadro 100% digital, totalmente integrado, onde as pessoas elas fazem reuniões, elas conseguem ver resultados online. Então, a gente tem, que era um desejo grande nosso, né? Essa otimização, essa agilidade no dado, que aí facilita. Tu tem na palma da mão o resultado, então tu tem uma tomada de decisão muito mais rápida, né? A gente tem uma comunicação mais clara, mais fluida com os times durante essas reuniões. Então, toda essa experiência que a gente vem vivenciando, auditorias através de aplicativos. Então, ninguém mais sai com prancheta na mão, com caneta, vários papéis assim virando durante a linha. Então, agilidade. Então, tudo isso a gente vem ganhando ao longo desses anos, ao longo dessa jornada, né, com esse processo, e cada vez mais com cuidado, né, de trazer as pessoas, né, de capacitar, como o Vini falou, né, o dado, ele é o petróleo, né, então cada vez mais está gerando dado, está gerando informação, mas a gente tem o cuidado para que as pessoas elas estejam nessa mesma página com a gente, entendendo e tomando cada vez mais decisões mais assertivas. Não é isso, Sim, Vinícius? eu sei que normalmente sai uma pergunta, né? Eu não vi que saiu aqui ainda, mas a IA vai substituir os nossos empregos? Normalmente sai isso, né? Eu estava Porque o esperando pessoal, também. eu sei que eu vou trazer um pouco de como que a IA ela pode impactar nas organizações, mas de cara, como a gente está falando de pessoas, pessoal, a IA ela não vai substituir, porque a IA ela é um copiloto, né? A Microsoft foi muito assertiva quando ela denominou a IA generativa dela de copiloto, né? Você tem aqui uma IA generativa, é o ChatGPT. Então eu quero falar alguma coisa com ele ali, ele está criando texto, está criando imagem, está gerando coisas, né? Então é o que a gente chama de IA generativa. Então, esse tipo de ferramenta, que é mais uma ferramenta, né, vem para nos ajudar no nosso dia a dia, nos nossos empregos, nas nossas vidas particulares também. Então, assim, isso não vem para substituir a gente, isso vem para nos ajudar a ser melhor. A gente está falando de melhoria contínua, então a inteligência artificial não é porque está na moda, né? É porque realmente ela traz benefícios. A gente já falou que ela pode ajudar a você construir um FEMEA, por exemplo. Aí ela pode te ajudar a construir um SciPoc melhor. E aí ela libera você para ser mais criativo, né? Então toda aquela parte maçante que você tem de pensar na palavra que vai descrever melhor o processo, e de fazer o mapeamento, fazer o CIPOC, né? Tudo. Eu tenho mentorado o pessoal que fez a primeira turma. Ele só joga o prompt no chat GPT. E aí a gente bolou um prompt e o chat GPT entrega um CIPOC em 1 minuto para a gente sobre um processo de biscoito, um processo de macarrão. E aí você pega aquele cipoque e olhou, caramba, parece que conhece a empresa. E aí você leva o cipoque para o processo e já leva feito. E aí você vai só refinando, né? Você pede para ele variáveis, modos de falha, você pede para ele gerar dados sintéticos, ele gera para você fazer dinâmicas. Então, assim, olha o impacto que pode trazer nos treinamentos, né? Outra coisa, a IA ela pode te ajudar ali a tomar decisões. Então, se você está trabalhando ali com uma linha e você percebe uma alteração no processo. E aí ela é alimentada com uma receita de produção, ela é alimentada com um banco de dados de informações de especialistas. Você joga para ela, cara, aconteceu isso e isso na minha linha. O que que eu faço? Aí ela, ó, você pode tomar esse caminho, você tem esse risco, se você tomar essa outra atitude, você tem esse outro risco. E aí ele vai ali do seu lado lhe ajudando a tomar melhores decisões. Ele não vai tomar a decisão por você, né? Claro que nos controles avançados de processo você pode, né, dar decisões, mas geralmente se usa para apoiar a tomada de decisão.
Então, para predição, prescrição, né, para usar, para melhorar treinamento, para melhorar a escrita, para melhorar o aprendizado. Então, as organizações, elas não estão usando inteligência só porque é moda, é porque traz resultado, né? Muito Um bacana. ponto também bacana, Vinícius, só para complementar, é que também elas estão entrando agora até mesmo nas inspeções, né? Então, hoje, já em algumas unidades, a gente já tem o auxílio do Video Analytics, né? Então, são já o uso de câmeras mapeando o nosso processo, conectadas já com o IA, para que, de fato, eles substituam e sejam mais rápido na questão de tomada de decisão, né? Então, em vez de eu ter o operador lá olhando o tempo todo, eu já tenho uma máquina, ela já vai estar fazendo análise ao mesmo tempo e avaliando o nosso produto, já disparando dados, informações, parâmetros. Então, já são ganhos que a gente tem também com o IA, né? Eu vi que a pessoa, quando fez a pergunta, perguntou sobre como ela poderia auxiliar. Então, pode auxiliar também nas rotinas, né? Fora tudo que o Vene falou, né? Muito E, bacana. Eu acho assim, ó, Pessoal, não são é 20 só horas. Opa, complementando, não é a IA que vai tomar o seu emprego. Quem vai tomar o seu emprego são pessoas que usam IA e se você não usar, né? Então, se você não usa IA, aí você tem um risco de empregabilidade. Porque quem usa IA já vai estar na sua frente, né? verdade. Pessoal, são 20 horas e 32 minutos. Ainda tem dois temas que, particularmente, eu gostaria que a gente abordasse, até para fazer essa revisão, digamos assim, né, de todos os capítulos, ou um pouquinho dessa degustação, tá? Aqui é só degustação. Quem for o ganhador vai poder se aprofundar nos temas, né, nos dois livros que serão sorteados aí, terão a dedicatória aí do time, né, e receberá diretamente em casa. Para isso, pessoal, vou colocar aqui no chat, já coloquei agora o link, tá? E tô colocando a senha. A senha vai ser 2033. Então, você que está aí conectado com a gente, tem 30 pessoas ainda conectadas aqui com a gente. Utilize esse link aí do chat. Vou projetar aqui na tela um QR Code durante alguns segundos para que vocês possam aí utilizar o QR Code para também preencher o Forms praticamente com nome, telefone e a senha para que a gente faça aqui o nosso sorteio, tá? Então, utiliza aí o chat, eu vou acompanhar. E aí, já para a gente ir se encaminhando, Yunari, Janique e Vini, já aqui para os finalmente, eu deixei aqui 3 capítulos, basicamente, que eu acho que faz aqui uma conexão, né? Eu disse que ia antecipar o capítulo 10 para a gente fazer essa interação com o Lean, com o TPM, Seis Sigma e com a inteligência artificial. E aí, nesses 3 capítulos, eu queria que a gente abordasse um pouquinho sobre a competência e a eficácia ali das pessoas. E aí tem, né, um pensamento aqui que coloca aqui, olha, erradicando as perdas através do empoderamento das pessoas. E eu acho que vai um pouco de encontro com o que a Janique e o Vini trouxeram. Olha, os grupos autônomos, e eles ainda continuam ali atuando, porque são eles que conhecem, né, sobre verdadeiramente o negócio ali da empresa. Eu queria que a gente trouxesse isso, mas conectasse, Janique, com a quarta fase que vocês trazem aqui no capítulo 8, que é o Kaizen autônomo. E aí tem um pensamento que coloca mais ou menos o seguinte: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito na observância deste preceito jamais se arrependerá, né? Que eu acho que, inclusive, é do Sidney Leite, que é o diretor executivo aqui, técnico de operações da M. Dias Branco. Eu acho que se conecta muito bem. Como é que é essa abordagem desses dois temas, pessoal? Para depois ir para o terceiro tema, que eu vou deixar aqui por último. Janique, Ou eu? vai lá e a gente completa. A gente, quando traz essa parte do Kaizen autônomo, é exatamente a fase, né, onde a gente tem o conhecimento, né? Então, a gente tratou sobre algumas rotinas, sobre base, sobre restauro de condições básicas, a gente falou sobre políticas, a gente falou sobre padrões. E aí, nessa fase, Alan, é exatamente a fase onde a gente começa a dar significados e sentido para as pessoas
do que o impacto do trabalho delas. Então, a gente passa a fazer sentido para elas. Então, a gente passa a explicar o impacto do potencial de não execução, o impacto daquela não atividade dela, o que pode gerar para frente na cadeia. Qual é o nosso grande objetivo como empresa? Ah, somos uma empresa do ramo alimentício. Então, nosso grande objetivo é fazer com que nosso produto ele chegue lá na mesinha do nosso cliente. Então, a gente passa a dar uma visão para poder torná-los autônomos cada vez mais do impacto das atividades dele. Então, dá esse sentido para eles do que está sendo feito, por que ser feito, por que fazer bem, por que ter esse sentido. Então, quando a gente dá esse sentido, a gente alcança esse potencial e a gente passa a dar a visão sistêmica, né, que é o todo. A gente passa a imputar para eles a grande importância, o grande objetivo que a gente quer que é de chegar lá no final da cadeia logística, né, no final do supply, que o produto nosso ele realmente chegue ao nosso cliente. Então, é nessa fase do autônomo onde a gente desperta neles esse senso de responsabilidade, esse pertencimento, esse empoderamento para que, de fato, eles consigam cada vez mais fluir nessas etapas. E somando isso que a Janique está comentando, isso do Kaizen autônomo, nada mais é também, né, ou seja, do que os processos otimizados, os processos chegaram, né, na gestão classe mundial, no seu melhor resultado de sempre, e aí liga o loop infinito. Tudo, nessa semana a gente estava construindo com o Vinícius, né, e a Nied, outra coordenadora aqui do nosso time, né, ou seja, vamos ver lá a visão final do TPM, né, ou seja, o Kaizen autônomo, né, o loop infinito com o sistema, integrando com as ISOs, que também é outra delícia também, Alan, que a gente também traz, né? Ou seja, o sistema totalmente integrado, onde a metodologia ela é gerida autonomamente, engatilhada, né, com as pessoas, isso depois de visitas que nós fizemos em empresas certificadas, onde tudo se desfaz, integra com o processo, integra com o posto de trabalho, e aí não concorre. Agora né, o resultado do operador, que ele já aciona todas as ferramentas e já trata o processo, e isso é a nossa gestão classe mundial, né? Ou seja, onde as pessoas agem preventivamente com conhecimento, com toda essa jornada, né, de ferramentas que foram aplicadas, né? Ou seja, Kaizen autônomo chegamos lá, e aí começa a girar o loop infinito. É isso, Vene. Muito É isso bacana. mesmo. Quando a gente fala de Kaizen autônomo, a gente está dizendo assim, cara, a linha chegou num patamar em que os próprios operadores eles têm a consciência das condições operativas, né, do equipamento. Ele tem consciência das habilidades que ele tem consciência dos impactos das ações corretas, do impacto das ações erradas, e quando acontece um problema, ele tem consciência dos impactos e das ações que ele precisa tomar para corrigir o problema, né? E, em último caso, né, ele pedir ajuda, né? Não que pedir ajuda seja ruim, mas ele está tão capacitado, ele está tão empoderado, que na maior parte das coisas, na maior parte dos problemas que acontecem, ele consegue girar um PDCA, ele consegue girar um Kaizen, ele consegue girar ferramentas que ajudem ele a resolver aquele problema, né? Então, assim, realmente é uma conscientização, uma consciência. Ele atinge um nível maior de consciência quando ele chega no Kaizen autônomo. E o melhor de Bacana. tudo, né? Ele está pronto para atingir novos patamares na organização, a subir né, na sua cadeia de processo, a ser um supervisor, a ser um coordenador, a ser um gestor. Ele está preparado, sabe? Isso que nos dá orgulho, né? De você proporcionar essa visibilidade da pessoa que ela possa crescer, né? E alcançar voos, né? Voe, o voo está livre e isso é muito bacana. Muito bacana. Pessoal, são 20 horas e 40 minutos. Nari, Vini, Janique, todos que estão aí conectados com a gente. Eu queria, pegando agora essa abordagem, trazer talvez a nossa última pergunta antes de a gente ir aqui para alguns comentários finais e para o sorteio. O Vini sabe bem disso, né? Que quando você conclui ali um projeto de melhoria, né? Um projeto Lean Six Sigma, um projeto Green Belt,
A última etapa é, o reconhecimento da equipe, né? A comemoração dos resultados, é a celebração. E aí, no capítulo 9 vocês trazem justamente isso, o reconhecimento ou reconhecendo conquistas através das pessoas. Fechando talvez todo esse circuito, time. Como é que é celebrar, né, sempre aí em equipe todas essas conquistas diárias? Ou a cada conquista que você tenha numa sistemática dessa, né, de alta performance? Aí é com o Yunari. Ah, olha, a Uhum. gente dentro da nossa experiência, conquista, reconhecimento, ela tem que ser feito o tempo todo, né? Ou seja, não é sobre dinheiro, né? É sobre ouvir, é sobre ser acolhido, é sobre despertar o pertencimento, porque quando na pirâmide de Maslow, aí eu volto no tema, né, da evolução das pessoas, nós mesmos, né? Ou seja, quando você chega, quando você tem conhecimento, você melhora. Quando você melhora, tem isso do reconhecimento, tem o despertar a colocar mais melhorias, tem o despertar, né, a fazer melhor, e devemos reconhecer esses profissionais, porque você, quando desperta, ele se sente visto, ouvido, acolhido, ele cresce mais e quem não é visto não é lembrado, não é? Ou seja, e aí nasce aquelas oportunidades dentro das organizações. É um turnover, é alguém que se aposenta, é algo e a gente olha, fulano está pronto, sabe? Não é aquela coisa forçada de, vou me candidatar àquele posto, àquela seleção e quero ser visto. Não, seja visto, não é pendurar a melancia na cabeça, não, né? Mas é trazer empoderamento, trazer discussões, trazer olhares diferentes e dizer, caramba, fulano está pronto, né, para os novos desafios e traz um novo desafio, né, traz uma nova abordagem, porque aí você está aí num processo de que as pessoas são vistas, são lembradas, reconhecidas e a gente tem várias dinâmicas, né, nos nossos eventos de melhores práticas, porque é aquele momento lá onde você estimula agora voe, né? Não é aquela. Isso é muito bom, sabe? Nas organizações. Isso é a delícia do poder da minoria transformando pessoas e processos. Você transforma para que ela possa trazer algo melhor no seu processo. Isso tem sido a nossa experiência quando você coloca pessoas ao centro, né? E é mágico isso, né? Quando você vê a pessoa ali dando um show, dando uma aula técnica que as pessoas saem de lá transformadas, né? Ou seja, eu quero fulano no meu time, né? Tipo assim. Bacana. Muito bem, pessoal. São agora 20 horas e 43 minutos. Então, eu vou preparar aqui o sorteio. Antes disso, time, eu queria fazer aqui um convite, tá? E aí também, Yunara, eu queria que você trouxesse aqui para a gente onde é que a gente consegue adquirir o livro, né? Eu acho que isso é importante. Quem ficou curioso aí por essa abordagem antes da gente fazer o sorteio, como é que a gente faz para adquirir o livro? Olha, o livro aqui está. Ele está na plataforma da Amazon, né? Para quem é curioso de fazer uma leitura, né, online, você pode ter acesso lá. E também você pode entrar em contato com os 4 coautores, né, que a gente faz chegar até vocês, né, pelos correios, né, ou seja, de uma maneira, né, e ainda autografado, né? Então você pode, através das nossas, né, do nosso LinkedIn, nossas redes sociais, entrar em contato e que a gente faz chegar até vocês, né? Ou seja, o valor do livro custa R$ 50, né? E dependendo na distância, né, a gente tem aí mais o custo também do correio, né? Ou seja, o correio mais leve que chega, né, com o rastreamento e é dessa forma que a gente consegue, né? Os livros estão conosco, né, para chegar até vocês. Um dos 4 autores, né? O Leonardo Rosseto está lá no Rio Grande do Sul, ele mora, né, lá em Bento Gonçalves, a Janique está em Recife, né? O Vinícius está aqui em Taitinga, aqui em Fortaleza, perdão, né? Em Taitinga não é Fortaleza, né, Vinícius? Taitinga, viu? Taitinga. Itaitinga, cidade, Itaitinga City, né? E o Nari está aqui no Aquiraz, né? Aqui em Fortaleza, então tem aí o amplo e chega até vocês. Muito bacana. Pessoal, então, para a gente ir para o nosso sorteio, eu já quero começar, Yunari, fazendo aqui os agradecimentos, tá? O Yunari participou com a gente do nosso primeiro workshop. A gente está, como eu disse para vocês, fechando nesse exato momento 15 eventos como esse, onde a gente trouxe vários temas, né, várias abordagens. E eu acho que hoje a gente está encerrando, Yunari, um ciclo de 3 meses
né, dos workshops que a gente vem aqui produzindo. Mas é por um motivo também super bacana, tá, Vini? Eu vou projetar aqui a tela. A gente, como eu disse, foram mais de 30 pessoas que a gente fez, né, nesses 15 workshop, quase 30 pessoas, porque, por exemplo, aqui, né, a gente está com o Vini, está com o Yunari, está com a Janique. Na semana passada tivemos com o Stefas Neto, na semana anterior tivemos com mais 2 pessoas, então teve um workshop que foi com 2, com 3, então foram aí mais de 25 pessoas, a gente vai divulgar depois aí um resumo disso. E na próxima semana, Yunari, nós não teremos o workshop nesse formato, tá? Olha só aí, Vini, vou projetar, pessoal, aí na tela. Então faço e já deixo aqui o convite para todos vocês. Irei abrir uma turma de White Belt 100% online, gratuita. A gente fez ali, né, uma enquete no nosso grupo do nosso workshop, que tem ali mais de 730 pessoas, e teve aí uma votação unânime das pessoas querendo fazer ali a sua formação de White Belt. Então, fica aqui já o convite, né? Na próxima semana, a gente vai fazer isso em parceria com o Group Rap, que é a escola na qual eu dou os treinamentos, a escola acreditada internacionalmente pelo The Council for Practicing Certification, e vai ter certificado, né? Muita gente, o workshop tem certificado. Não, o workshop não tem certificado. O workshop é uma troca de experiência, né, Yunari? É uma vontade de ganhar conhecimento. Aqui no White Belt, a gente mantendo, né, o padrão internacional do The Council, a gente vai sim emitir o certificado. Então, vou mandar nas redes sociais, depois vou mandar também no nosso grupo aí de WhatsApp, que tem mais de 730 pessoas, o link para você fazer aí a sua inscrição, tá certo? Fica aí o convite já para todo mundo. Indo agora aqui para o sorteio, vou projetar aqui na tela, tá? O nome aqui das pessoas. Então, nós tivemos ao todo, tá? Do número 2 ao número 23. Então, 21 pessoas aí, né, que participarão aí do sorteio. Então, do número 2, tá, pessoal? Ao número 23. Serão 2 livros, não é isso, Nari? 2 livros. 2 livros. E nós faremos aqui o sorteio do número 2 ao número 23. Então, faremos o primeiro sorteio. A pessoa precisa estar aqui com a gente para ganhar o livro, tá? Então, vamos lá gerar aqui. Número 13. Número 13 é o Marcos Américo. Marcos Américo está aí com a gente? Pode abrir o áudio ou se conectar aí com a gente, Marcos. Manda uma mensagem. Marcos Américo está aí com a gente? Opa, boa noite, estou aqui, Marcos. Marcos, parabéns aí, tá? Fica aí que já já a gente vai depois pegar aí o teu contato, beleza? E o segundo sorteado ou sorteada. E aí, pessoal, peço que vocês fiquem conectados só para a gente fazer aquela, né, aquela despedida bem bacana aí com todos vocês. Vamos lá para o segundo sorteado. Número 13 de novo não vale, né? Então, vamos novamente aí, o número 3 só confirmando, foi o Marcos, então vamos lá de novo. Primeira vez que isso acontece, viu? Olha aí. Número 22. Número 22 é o Stefane Costa. Se encontra aí no chat. Ou abre aí o microfone. Opa, tá aí também. Então, pessoal, parabéns aí pelo sorteio. Yunari, Janique e Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela disponibilidade de vocês. Eu acho que foi um bate-papo aí de sucesso. Conectem aí com a Janique, o Yunari e o Vini, né, nas redes sociais, no LinkedIn. Pessoal, acima de tudo, façam network, use esse momento para isso. Mais uma vez, Yunari, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Janique, parabéns pelo livro, ficou muito bom, acho que fez uma conexão muito bacana
Muito obrigado, pessoal. A Valeu, gente que Alan. Foi agradece. massa. Gente, posso dar uma Obrigado, pessoal. mensagem, Alan? Pode. Fazer esse momento final. Primeiro, agradecer a você pela gentileza, disponibilidade, né? Um profissional que transforma o nosso estado, né? Trazendo isso, conhecimento. A gente nos orgulha muito pessoas como você, né? Ou seja, quando a gente conhece aqui, a gente quer estar ao redor. Conte sempre comigo naquilo que precisar, sempre que precisar. Acho que a gente soma e cresce muito mais quando a gente admira profissionais como você e que aprende. Dizer a todas as pessoas que o conhecimento ele é infinito. Aprendam, estudemos, porque tem aí um processo, né, profissional muito grande. A minha trajetória foi isso, né, de melhorando, me moldando, copiando, seja em outras culturas, seja em outras empresas, mas a gente vai se moldando, né? Isso a gente tem essa mensagem e a gente tem visto isso nas organizações, com as gerações que chegam, com novos conhecimentos e aceitar, moldar, integrar, que isso faz parte, né, dessa leveza de ser um profissional. Obrigado a todos vocês, obrigado aqui ao Vene mais uma vez, a Janique e ao Leonardo por a gente estar junto. Eu nunca esqueço, né, da gente, né, de quão é saboroso a gente estar com a conexão o resto da vida agora, né? Temos aí um legado, tem um livro. É o meu time que está aqui presente, né? Aqui do time de processos industriais da M. Dias Branco, tinha algumas pessoas aqui conosco, a minha vênia, né? Admiração por todas as pessoas que nos fazem melhorar e a todos vocês que estão aqui conosco, e a gente está aí aberto, né, nessa conexão, tá? Uma saúde, né? Um bom final de ano, daí a pouco, né? A gente já está aí a pouco, agora a gente entra no novembro, dezembro, né? Que sejam felizes sempre, porque vale a pena. E obrigado. Muito obrigado, Ionari. Obrigado, Vini. Obrigado, Janique. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Obrigado para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchauzinho.